Eu não estou enviando esse relato para atacar a religião alheia, mas não posso omitir sobre os acontecimentos macabros que marcaram minha adolescência e quase custou a minha vida. Meu nome é Marcos Lima, tenho 40 anos de idade e atualmente trabalho na cidade do Recife, aqui em Pernambuco. Porém, eu nasci na pequena Terra Nova, uma cidadezinha do interior pernambucano, com pouco mais de 10 mil habitantes. Ainda me lembro como se fosse hoje. Naquela época, o meu pai mexia com forças ocultas e fazia trabalhos de magia. Ao lado de nossa casa tinha um salão em que o meu atendia as dezenas de pessoas que o procuravam para essas consultas e tratamentos espirituais. O tempo foi passando e eu comecei a ficar incomodado. Tinha algo ali que mexia comigo. Eu não sei explicar, mas cada vez que meu pai atendia, eu me sentia mal, mas não falava nada com ele sobre esse incômodo. Na rua abaixo da minha tinha uma igreja evangélica. Ela tinha uma arquitetura bem bonita e 3 vezes por semana aconteciam os cultos, e da minha casa eu conseguia ouvir os louvores que eram entoados pelas pessoas que frequentavam a igreja. Um dos meus amigos e colega da escola frequentava a igreja e um dia eu comentei com ele que gostava de ouvir os louvores. Ele me convidou para visitar a igreja no domingo pela manhã. Eu fui com ele e sua família e gostei muito, e daquele dia em diante comecei a frequentar a igreja e algum tempo depois já estava fazendo parte do grupo de adolescentes da igreja. O tempo foi passando e certo dia meu pai me falou que não era bom eu frequentar a igreja. Porém, não me proibiu. Eu continuei frequentando. Cada vez mais me aprofundava nos estudos da palavra de Deus. Não demorou muito, eu já estava tocando no grupo de louvor da igreja e bem engajado com o Evangelho de Cristo. O meu quarto ficava ao lado da cozinha da nossa casa. Quarto esse que eu dividia com meu irmão Marivaldo, que é 2 anos mais velho que eu. Até então, eu não tinha presenciado nenhum fenômeno sobrenatural na nossa casa, mas em uma noite, pouco depois da meia-noite, eu acordei com um barulho terrível. Foi um estrondo muito forte. A sensação que eu tive foi que os armários da cozinha tinham vindo abaixo e quebrou todos os pratos e copos. Porém, o meu irmão, que dormia na parte de cima do beliche, continuou dormindo tranquilamente. Eu levantei, acendi a luz e quando olhei na cozinha, tudo estava no seu devido lugar. Na hora eu imaginei que poderia ter sido um sonho, mas demorei para pegar no sono novamente. Então, acendi a luz do abajur que ficava sobre um criado mudo ao lado da cama e fiz a leitura da Bíblia. E logo depois consegui dormir. Quando amanheceu, durante o café da manhã, eu relatei para minha mãe o acontecimento da noite. Porém, ela ficou calada, não disse se acreditou ou não. Mas nessa hora, meu pai, que já estava terminando de tomar o seu café, me disse: "Sabe, filho, tem coisa nessa vida que a gente não deve enfrentar, pois não podemos vencer. Você está tomando um caminho oposto ao meu. Por isso, tome cuidado." Depois que meu pai falou isso, ele se levantou e foi trabalhar em um pequeno sítio que nós tínhamos na zona rural, daquele mesmo município. Eu fiquei intrigado com aquelas palavras, e antes de sair para a escola, minha mãe, com cara de choro, me confidenciou: "Teu pai me falou que as coisas que acompanham ele estão enfurecidas contigo, e elas vão fazer de tudo para você sair da igreja, pois toda vez que você lê a Bíblia e faz orações, eles se sentem incomodados e pediram para ele para proibir você de frequentar a igreja, mas ele disse que essa decisão é uma decisão que só você pode tomar." Ao ouvir aquelas palavras, eu tive uma sensação ruim, um medo nunca antes sentido. E fiquei imaginando o que os seres poderiam fazer contra mim. Mas ao mesmo tempo,
me senti com mais vontade de louvar a Deus e permanecer na minha caminhada ao lado do Senhor Jesus. Na semana seguinte, em uma noite de terça-feira, todos já estavam dormindo. Eu ouvi uma batida na porta do quarto. Eu perguntei quem era, mas ninguém respondeu. Eu insisti e chamei por minha mãe, mas o quarto dela era o primeiro e ficava na sala. Eu acendi a luz do quarto e percebi que por debaixo da porta tinha uma sombra, como se alguém estivesse ali parado. Eu acordei meu irmão e ele também viu. Nessa hora, eu comecei a chorar, mas ele levantou e foi abrir a porta do quarto. Mas não tinha ninguém na cozinha e, em todo caso, ele deixou a porta aberta e a luz da cozinha acesa. Eu fui orar e ler a Bíblia, mas, enquanto eu fazia a leitura, escutei risadas, como se alguém estivesse por ali, zombando de mim. E entre as risadas, escutei uma voz pronunciando a palavra idiota, repetidas vezes. Eu comecei a orar com mais fervor, e de repente, escutei um estrondo e vi uma sombra negra que lembrava um homem, de estatura média, passando em frente à porta do quarto e depois assumiu uma forma mais parecida com a humana. Nessa hora, eu pude ver que aquele ser usava uma capa preta e tinha o que parecia ser um par de chifres e exalava um odor que lembrava amônia. Ao ver aquela coisa ali, eu comecei a gritar enlouquecidamente, mas ninguém acordava. Aquele homem veio andando em minha direção. Eu orava muito. Mesmo assim, eu tremia de medo. Só que quando estava a menos de meio metro distante de mim, ele parou, bufou e me disse: "Ainda teremos outros encontros." Nessa hora, eu apaguei e só acordei no dia seguinte, com minha mãe me chamando para eu levantar, pois precisava ir para a escola. O mais incrível foi que meu irmão não se lembrava de nada. Era como se tudo aquilo aconteceu não passou de um pesadelo. Voltei da escola e minha mãe começou a reclamar do mau cheiro do quarto, pois ela foi limpar e não suportou ficar lá dentro, mesmo com a janela aberta. Assim, tive a certeza que não foi sonho e realmente aquele ser tentou me fazer algum mal. Depois do almoço, minha mãe pediu para eu e meu irmão ir até nosso sítio levar a marmita do meu pai. Eu peguei a minha bicicleta e ele pegou a dele, e fomos levar o almoço do meu pai. Chegando lá no sítio, entregamos a marmita para ele, e depois que ele almoçou, ficamos ajudando ele na lida. Quando deu umas 3 horas da tarde, falei com meu pai que eu iria colher alguns cajus, em uns pés que ficavam em um terreno vizinho, ao lado do nosso, que pertence ao seu Vadinho. Eu peguei uma capanga e fui para o fundo do nosso terreno. Passei a cerca e, enquanto me dirigia ao cajueiro, apareceu um murundu, um passarinho bem estranho, com uma coloração diferente e, com certeza, não era nenhuma espécie de aves da nossa região. Eu me aproximei e ele voou, e logo pousou 1 metro mais à frente, do mesmo murundu. Então, pensei se tratar de um filhote. A ave deu a volta no murundu e eu fui seguindo ela. Foi nessa hora que o meu pesadelo começou, pois a ave desapareceu, e naquele momento eu perdi a noção de onde eu estava e não sabia mais o caminho do cajueiro e nem tampouco sabia como voltar para o nosso terreno. Eu fiquei desesperado e comecei a andar sem saber para onde ir. Eu apenas chorava e chamava por meu pai e meu irmão. Depois de quase 1 hora, já começando a escurecer, eu escutei umas risadas e quando olhei, vi aquela coisa que apareceu no meu quarto. Mas agora eu estava só, sem ninguém por perto. Eu tentei correr, mas eu estava paralisado e aquela coisa chegou bem perto de mim. Eu pude ver bem. Ele tinha os olhos avermelhados, a boca escorria uma baba e as unhas lembravam mais umas garras.
e vestia a mesma capa preta e realmente tinha 2 pequenos chifres que lembravam os de um bode. Eu consegui me mexer e sair correndo, mas quando olhei, ele estava vindo atrás de mim e no desespero acabei tropeçando e caí de cara no chão. Porém, eu escutei uma voz de um homem falando: "O que foi, Marquinhos? Vai para onde? Se machucou?" Quando eu olhei, era Claudionor, o filho do seu Vadinho. Então, eu disse que estava perdido e queria ir para o terreno do meu pai. Ele então falou que o terreno do meu pai era para o outro lado. Ele me ajudou a levantar e foi comigo, andando pela trilha, até chegar na cerca que separava os 2 terrenos. Mas, enquanto a gente andava, eu vi a criatura que me perseguia se escondendo por dentro da mata. Depois de alguns minutos, chegamos na cerca, e depois que eu passei por baixo do arame, Claudionor me entregou a minha capanga cheia de cajus e me falou: "Pode ir agora, ele não vai mais te fazer mal." Eu não entendi nada, mas imaginei que Claudionor também viu a criatura e depois de alguns passos, olhei para trás e não tinha ninguém ali, nem Claudionor e nem a criatura. E também não sabia como a capanga estava cheia com os cajus. Rapidamente cheguei no rancho e meu pai e meu irmão me perguntaram o porquê da demora. Eu falei que me perdi na vereda e fui parar no fundo do terreno do seu Vadinho e que Claudionor me ajudou a voltar. Meu pai olhou para mim e disse: "E desde quando você mente?" Eu não entendi a pergunta, mas em seguida ele completou: "Claudionor está viajando. Ontem mesmo eu vi ele de carona com seu Vadinho e ele disse que Claudionor só volta na outra semana." Nessa hora eu não sabia o que pensar, pois era muita coisa para um adolescente. Em todo caso, eu resolvi falar tudo o que aconteceu. Meu pai, ele acreditou e me disse: "A partir de hoje eu vou contigo para a tua igreja, pois eu sirvo esses demônios a vida toda, e agora eles querem matar o meu filho. Sei que Deus é mais poderoso do que eles e vai nos proteger." Chegamos em casa e na mesma noite fomos até a igreja. Participamos do culto, mas naquela noite os demônios não deixavam ninguém dormir lá em casa. Escutávamos barulhos, choro, gemido e víamos vultos correndo dentro de casa. No dia seguinte, meu pai falou o ocorrido com o pastor da igreja e durante a noite fizemos um culto na nossa casa. E enquanto o culto era realizado, o meu pai caiu no chão, pois os demônios possuíram seu corpo. Mas, com as orações, ele foi liberto e depois disso nada mais apareceu para nos perturbar. Desde então, frequentamos a mesma denominação. Eles congregam lá na nossa cidade, enquanto eu congrego aqui no Recife. Mesmo depois de tantos anos, uma vez ou outra, vejo vultos como se me seguissem nas ruas. Porém, não se aproximam, e quando chegam próximo à minha casa, eles desaparecem. Outro mistério que até hoje não entendo foi quem e por que assumiu a forma e aparência do seu Claudionor, quando os demônios me perseguiram no terreno do seu Vadinho. Mas, importante disso tudo, que a minha família se livrou das amarras do demônio, e hoje vivo servindo o Senhor Jesus. Muito obrigado e boa noite.